Olá, crianças! Sejam bem-vindas para mais um culto infantil. Eu sou Miguel e vou fazer o louvor para vocês. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Olá, crianças! Como vocês estão? Estamos aqui hoje, mais uma vez, para contar uma história muito legal para vocês. Hoje eu quero saber de vocês se vocês são crianças corajosas, se vocês têm amigos corajosos, se vocês são corajosos, porque eu vou contar a história para vocês de 3 rapazes muito corajosos, que tiveram a coragem de dizer não para um rei chamado Nabucodonosor. Vamos lá? Vou contar a história para vocês, que está em Daniel 3, 1 a 29. Essa história está no livro de Daniel, como eu já falei para vocês. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura, por 2,70 metros de largura. Muito grande, né? E ordenou que todas as autoridades dos países próximos viessem à cerimônia de inauguração. Aí, os encarregados de anunciar o começo da cerimônia disseram em voz alta: os povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora em uma fornalha acesa. Assim, logo os instrumentos começaram a tocar e todas as pessoas que estavam ali ajoelharam-se e adoraram a estátua. Nessa hora, alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: esses judeus não estão respeitando o Senhor, não prestam culto ao Deus que o Senhor é, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor fez. Nabucodonosor, que era o rei, ficou furioso e mandou chamar os judeus que eles estavam falando. Eles se chamavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E lhes disse: é verdade que vocês não prestaram culto ao Deus que eu sou, nem honraram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Ó rei Nabucodonosor, nós não vamos nos defender, pois o nosso Senhor é o Deus que está no céu, e quem é a quem adoramos. Quiser ele, poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto à sua estátua, nem adoraremos
ao Senhor. Então Nabucodonosor ficou furioso com os 3 e, vermelho de tanta raiva, mandou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais forte que o de costume. Depois mandou que seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas e chapéus e todas as outras roupas, foram amarradas e jogadas na fornalha. A fornalha estava muito quente, mais do que nunca. Por isso, as labaredas matariam os 3 jovens lá dentro. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha. E, de repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantados, aos seus conselheiros: Não foram os 3 homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é que então estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Então, estão passeando lá dentro sem sofrer nada? E quanto ao homem que parece um anjo? Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servo do Deus Altíssimo, saiam daí e venham para cá. Os 3 saíram andando da fornalha. E todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nem o cabelo de sua cabeça. As roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou então: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou seu anjo e salvou seus servos, que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso eu ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortado em pedaços e que sua casa seja completamente arrasada. Pois não há outro Deus que possa salvar como este. Viram, crianças, como esse nosso Deus, o Deus Altíssimo, é capaz de cuidar de nós, nos salvar nas situações mais perigosas. Só basta orar e confiar no nosso Senhor Deus. Agora vamos orar? Senhor, obrigado por mais esse dia que passamos juntos, por mais essa história tão marcante de coragem e de confiança no Senhor. Coloca cada vez mais nos nossos corações a confiança no Senhor e a coragem para falarmos sobre o Senhor e sobre os nossos testemunhos de vida. Em nome de Jesus, amém.